Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Thiago Henrique, vocês pediram e eu vou começar a contar algumas histórias que aconteceram tanto na minha formação quanto na minha vida como um tenente da ativa do Exército Brasileiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o dia em que um juiz mandou o general, meu comandante de brigada, tomar no... Então é isso mesmo, pessoal. Eu vou contar para vocês essa história, mas antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa a sinetinha aqui para você sempre receber essas histórias, os vídeos que eu trago para vocês, beleza? Deixa eu contar aqui a história toda para que você entenda o que é que aconteceu. O ano era 2016. 2016 aconteceram as eleições e eu servia lá em Imperatriz, no 50º Batalhão de Infantaria de Selva. Eu era um comandante de pelotão, tá? Um tenente comandante de pelotão, um pelotão de fuzileiros de selva. Na época das eleições, eu não sei se você sabe, mas o Exército, em várias cidades do Brasil, ele é acionado aí pela Justiça Federal, né, pela Justiça Eleitoral, para ajudar no pleito eleitoral, né? Para ajudar ali, para permitir que o processo eleitoral seja realizado de uma forma segura. Então o Exército ele pratica diversas atividades, como por exemplo, transporte de urnas para locais inóspitos, participa da segurança de muitos locais de votação, principalmente em locais onde o efetivo das polícias, das polícias militares, polícia civil é menor, é pequeno. Então, nesses lugares, normalmente, o Exército participa. Locais onde existe uma possibilidade de manifestações grandes, o Exército ele participa ali, dando um reforço para as tropas de segurança pública, né, para os órgãos de segurança pública. E lá em 2016, quando eu estava servindo lá no 50 bis, nós fomos acionados para atuar nesse tipo de operação, tá certo? Então, o que acontece? Eu saí nas vésperas ali das eleições, eu não me recordo agora se foi o primeiro ou o segundo turno, não, foi no primeiro turno, lembrei. Foi no primeiro turno, no segundo turno, inclusive, tiveram uns casos de incêndio a ônibus lá em São Luís, no Maranhão, né, que a brigada ela atuava na região toda ali, né? E o que acontece? A gente foi acionado nesse primeiro turno para ir para uma cidade pequena, uma cidade pequenininha, lá no interior do Maranhão. Nessa cidade, o que acontece? O clima eleitoral estava muito acirrado, né? Eram eleições para prefeito e vereador. Então, nessas cidades pequenininhas, acontecia várias coisas aí, vários atos de violência entre os candidatos, só para você ter uma noção de como que a cidade era pacífica, né? Dois casos aqui que aconteceram. Primeiro caso, algumas pessoas ali, alguns criminosos, passaram metralhando a casa do juiz lá da cidade, de um dos juízes lá da cidade, né? O juiz ali responsável pelo fórum eleitoral. Só para você ter noção, passaram metralhando a casa do juiz. Um outro caso que aconteceu nessa mesma cidade que a gente foi atuar, né? Um candidato lá, um candidato a prefeito, se eu não me engano, ele fez uma canção onde ele zoava ali o outro candidato, né? Ele falava coisas ali, né? Zoava o outro candidato. Sabe o que aconteceu? Mataram o compositor dessa canção e a cantora já estava fugida, porque estavam querendo pegar ela. Isso é só para você ter noção de como que era a eleição na cidade, né? Então, extremamente violenta, né? Um clima extremamente violento, e a gente já foi para essa cidade sabendo que o clima lá era de guerra, né? E aí nós chegamos na cidade. A partir do momento que o Exército chega na cidade, principalmente por ser uma cidade do interior ali, né, do Maranhão, as pessoas têm um respeito muito grande. Então, meio que parou ali, né, no dia anterior, a gente já estava na cidade, no dia anterior à eleição, a gente já estava lá na cidade fazendo segurança e tudo mais. Então, meio que pararam essas situações, essas manifestações, e a gente ficou ali no dia da eleição fazendo a segurança de vários pontos sensíveis onde estava acontecendo a eleição, né? Fizemos bloqueio na cidade, né? Fizemos várias coisas ali para garantir que o pleito eleitoral se concretizasse de uma forma segura, tá? E durante o dia, o que aconteceu? A ordem que eu tinha do meu comandante de brigada, do general comandante de brigada, né? Porque ele fez um documento
comandante de brigada ele fez um documento, baseado nas ordens que ele tinha recebido do escalão superior, ele fez um documento e passou para os batalhões. Né? E nós, comandantes de pelotão, lemos esse documento e ali estavam todas as ordens que a gente tinha que seguir. Dentre essas ordens, eu só poderia atuar naquela cidade específica onde eu tinha sido designado. Então eu não poderia, a menos que eu tivesse ordem do meu escalão superior, eu não poderia deslocar nenhuma tropa minha, deslocar nenhum homem que estava a meu comando para uma outra cidade. Aquilo era uma ordem clara, uma ordem que não era absurda, uma ordem que eu tinha que cumprir, tá certo? E aí o que acontece? Durante o dia da eleição ali, eu recebi uma ligação do juiz, né, na verdade eu recebi uma ligação do promotor, de um dos promotores ali que estava responsável ali por garantir o pleito eleitoral na cidade. E esse promotor falou para mim: tenente, nós estamos tendo uma possível situação aqui de violência, né, de uma possível situação, né, não estava acontecendo nada, e eu quero que você traga tropa sua para cá. Né? Só que esse local era fora da minha jurisdição, era fora da minha cidade. Eu não poderia deslocar a minha tropa para lá sem uma ordem do escalão superior. E aí eu falei: promotor, né, é um caso de emergência? Tem alguém que vai morrer se eu não for? É um caso de emergência? Por quê? Porque se não for, eu preciso informar o meu escalão superior, não posso ir agora. E aí o promotor já ficou meio bolado ali e falou: tá, então informa para o seu escalão superior, tá, que eu vou informar aqui para o juiz. Aí, beleza. Enquanto ele foi lá falar com o juiz, eu fui falar com fui ligar, né, por S3 do meu batalhão, que é o comandante ali, que é quem coordena a parte de operações, para que ele entrasse em contato com o escalão superior e pedisse essa autorização, pedisse essa permissão para que eu deslocasse minhas tropas. Nesse momento, nesse ínterim aí, o que aconteceu? O juiz lá da cidade me ligou. E aí ele falou: tenente, é uma ordem, eu quero que você traga seus homens aqui para o local, né, para essa outra cidade. Aí eu falei: doutor, eu entendo aí o que o senhor está passando, né, o que o senhor está me dizendo, entretanto eu já passei a situação para o meu escalão superior e eu estou esperando a ordem do meu escalão superior, eles me mandaram aguardar. E aí o juiz perdeu o emocional, ele falou: tenente, se você não trouxer a sua tropa para cá agora, eu vou dar voz de prisão a você. E eu calmamente, né, afinal de contas eu estava amparado ali pela documentação que me dava ordem para não cumprir outra ordem que não fosse do meu comandante. Eu falei: doutor, eu entendo, né, se o senhor quiser me prender, tudo bem, ok, mas eu vou ter que seguir a minha ordem, eu tenho que seguir a ordem do meu comandante de brigada, eu não posso deslocar minha tropa aí para a localidade sem uma ordem, né? Aí o juiz perguntou: quem foi que deu essa ordem para você? Aí, doutor, quem deu essa ordem foi o general tal, que é o comandante da minha brigada. E aí o juiz falou assim: ah, então você mande esse seu general tomar no... Né? Ele determinou que eu mandasse o general tomar no... Aí mesmo onde você está pensando, tá certo? E aí o que acontece? Né? Ele desligou na minha cara e eu entrei em contato com o S3, né, cumprindo a ordem do juiz, informei ao S3 que aquela situação tinha acontecido, que o juiz falou que provavelmente ia me prender e que inclusive ele tinha determinado que eu informasse ao general que era para ele tomar no... Né? E aí o que acontece? O capitão informou para o general, e aí foi um foda-se, o general ficou puto, né? Depois aconteceu toda uma situação lá, eu tive que fazer relatório informando o que aconteceu, né? Enfim, essa foi a história. E aí o que acontece? Né? A eleição passou, né? O dia passou ali, tudo mais, não desloquei minhas tropas porque não recebi ordem para isso, e aí o juiz, no final do dia, voltou para o fórum. Né? E nós, a tropa, fizemos um cerco ali no fórum para proteger o fórum, para garantir que a apuração da votação fosse feita de forma segura. E a população da cidade começou a ficar ali, né? Os ânimos começaram a ficar exaltados naquele momento de apuração. E a população começou a ir para cima do fórum. E aí nós montamos um dispositivo ali ao redor do fórum para proteger o fórum. E as pessoas viram e respeitaram. E aí o que acontece? Esse mesmo juiz que mandou o meu general tomar naquele canto, me chamou e pediu, né, por favor, né, me pediu desculpa, né, pelo que tinha acontecido, ele estava estressado e tudo mais, e pediu
que eu fizesse ali, que eu tomasse a frente da segurança do fórum, né? Então, foi uma situação bem inusitada que aconteceu comigo, que no mesmo dia um juiz de direito falou que ia me prender, né? E mandou o meu general tomar naquele lugar. Então, foi uma situação bem inusitada, bem engraçada. O pessoal do cinquentão aí que me acompanha deve lembrar dessa história, né? Do cinquentão ao 50 bis, com certeza lembra dessa história. E são histórias como essa que a gente acumula durante a nossa carreira e a gente leva aí para o resto da vida. Mas, no final das contas, tudo saiu tranquilamente, as eleições saíram tranquilamente, tá certo? Fora esses atritos aí que acontecem, todo mundo estava estressado, nada deu errado, né? Tudo saiu conforme deveria sair, e a gente voltou para o 50 bis, voltamos para lá tranquilos, né? Eu lembrei dessa história porque num vídeo meu recente, um cabo lá, o cabo Stanley, lá do 50 bis, lembrou dessa história, né? Ele comentou lá no meu vídeo e lembrou dessa história. Ele falou que esse general aí, né, na última visita dele agora em 2019, se eu não me engano, no batalhão lá no 50 bis, me procurou, né? Porque ele ia deixar de comandar a brigada, ele me procurou, né? Mas eu já estava aqui em Boa Vista. Aí eu lembrei dessa história e resolvi contar para vocês. Espero que você tenha gostado, tá? Uma história bem inusitada. Se você quiser continuar, se você quiser que eu continue contando essas histórias, histórias de cadete, histórias de tenente, deixa aqui abaixo que eu posso continuar fazendo esses vídeos para vocês, beleza? Não esquece de curtir o vídeo. Até a próxima. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.